aprende melhor copiando todo o quadro e revisando o que ele copiou em casa. Eu nunca fui assim. Eu comecei a tirar 10 quando eu parei de copiar. Te juro, cara, minhas notas bombaram. Quando eu cruzei o braço, vou prestar atenção nessa porra dessa aula. E aí, claro, eu parava de levantar a mão, né? Cada frase que ele falava que eu não entendia, eu era o chato. Eu, professor, desculpa, aquela passagenzinha ali. E aí minhas notas bombaram, cara. Não quer dizer que vai acontecer contigo, entendeu? Mas sim, eu e minha irmã funcionava diferente. Minha irmã estudava de um jeito e imitava ela e me arrombava. Quando eu comecei a fazer do meu jeito, eu comecei a emparelhar com ela. Ela era a mulher que copiava tudo, que ela escrevia o que o professor falava às vezes. Em aula que ela escrevia a fala do professor, olha que doença. Ou seja, ela não devia aprender no dia, né? Porque ela ia para casa depois, desossava aquela aula e aprendia em casa. Eu não estudava em casa, eu estudava na aula e fazia exercício em casa. Tens que procurar qual é a tua técnica ideal. Ótica, estuda os fenômenos relacionados à luz. E já que nós vamos estudar os fenômenos relacionados à luz, temos que saber o que significa luz. Luz, radiação eletromagnética visível. Estuda os fenômenos relacionados à luz. Então temos que saber que luz é radiação eletromagnética capaz de sensibilizar a retina humana. Ou seja, não interessa se o cachorrinho vai ver ou não, se a cobra vai ver ou não, não importa se o ser humano vê. Se o ser humano enxerga, é a ótica que estuda. A ótica é dividida geralmente em 3 partes. Ótica geométrica, que é que eu vou começar hoje. Ótica fisiológica, que estuda o olho humano e as doenças que podem acometer este olho e como corrigi-las do ponto de vista físico. E a ótica física, que estuda o que é uma radiação eletromagnética. E para entender isso nós precisaríamos do eletromagnetismo, né, que é lá no final do curso. Então nós vamos hoje começar só com a ótica geométrica. Quem entende de português diz que o correto é falar óptica mesmo, tá? Os caras que mais entendem de português que eu conversei dizem pra mim, Otávio, é óptica mesmo. Porque ótica vem de ótos, que é orelha. E óptica é que tem a ver com o olho. Então tu vê que ele viaja, né? A gente fala ótica, no dia todo a gente vai falar ótica, mas o cara que é foda em português, eu já vi falar que é errado falar ótica, é óptica. Beleza, tudo bem. Não é a nossa matéria mesmo. Ótica geométrica. Uma maneira legal de a gente começar a ótica geométrica é falar dos meios ópticos. Os meios ópticos são os tipos de material onde a luz vai poder atravessar. E a gente classifica os meios ópticos em opacos, a luz não passa, transparente, a luz passa organizadamente, e translúcido, a luz passa sofrendo difusão, sofrendo embaralhamento. Madeira, concreto, aço são exemplos de materiais opacos. Ao representar um material opaco, eu posso fazer da seguinte maneira: eu faço luz chegando no cara, e aí eu vou fazer assim, ó, vou tentar fazer mais fininho. O que será que eu quero dizer, hein, com essa situação aqui? Raios mais grossos chegando e raios mais fininhos voltando. O que está acontecendo com a luz quando ela atinge o material opaco? Reflete. Eu não me dei o trabalho de fazer o raio fininho porque eu sou idiota, né? Só porque eu sou idiota. E é absorvida. Parte da energia é refletida, parte é absorvida. Isso é o que acontece quando a luz bate no material opaco. Transparente. A luz passa organizadamente.
por exemplo, vidro liso, água limpíssima e com pouca profundidade, a luz chega, vai sofrer desvios ao atravessar, mas vai sair na mesma organização que chegou. Quando tu está olhando através de um material transparente, tu consegue ler, por exemplo, através desse material, tu consegue ver com nitidez os detalhes. Já o material translúcido, a luz passa sofrendo difusão. A luz passa sofrendo difusão. Ou seja, por exemplo, aquele vidro jateado de banheiro, aquele vidro fosco, água numa grande profundidade ou água não tão limpinha. A luz chega organizadinha, sofre refração, mas quando sai, cada raio sai para um lado, embaralha tudo. Ou seja, tu não consegue ler através de um material translúcido, tu não consegue ver com nitidez o objeto que está atrás desse material. Então até agora bem tranquilo. Os meios ópticos, vimos a classificação dos meios em relação à luz. Outra coisa que a gente tem que ver são as fontes de luz. E aí a classificação fica bem gigantesca. Primeiro, fontes de luz primária. É a fonte de luz que emite luz própria. Secundária, ela reflete luz de outro corpo, também chamado de corpo iluminado. Iluminado não é porque é sagrado, tá? É só porque tem luz batendo nele. Então, ó, primária, emite luz própria. Corpo iluminado ou fonte de luz secundária, reflete luz de outra fonte. Reflete luz. Outra classificação famosa das fontes de luz é se ela é pontual ou se ela é extensa. Fonte de luz pontual, a luz é emitida de um único ponto. Fonte de luz extensa, a luz é emitida de vários pontos. Cuidado, hein? O nosso Sol é uma fonte de luz extensa ou pontual? Se tu bota lá no Sol mesmo com a mão, tu olha o olho do Sol aqui desse tamanho. E uma estrela? Mas o Sol não é uma estrela? Então te decide. O nosso Sol é uma fonte de luz extensa. E uma estrela, mesmo que seja idêntica ao nosso Sol, vista da Terra, é uma fonte de luz. Logo, tu podes entender que classificar uma fonte de luz em pontual e extensa não depende só do corpo, não depende só do tamanho do corpo, também depende da distância que eu estou vendo o corpo. Se tu olhar uma lâmpada dessa que é nitidamente extensa de longe, vai aparecer um ponto de luz. Então, mesmo uma lâmpada dessa, que é daqui extensa, olhada de longe, viraria uma fonte de luz pontual. Show de bola! Isso, depois eu vou te mostrar sobre penumbra já na sequência. Exatamente. Fonte de luz pontual tem forma região iluminada e sombra. Fonte de luz extensa, forma região iluminada, sombra e penumbra. É justamente o que eu vou usar para dizer o que é penumbra para vocês já já. Ótima lembrança. Então, a primeira classificação foi essa, primária e secundária. Segunda classificação foi essa, pontual e extensa. Monocromática e policromática. Monocromática e policromática. Monocromática, a luz emitida tem uma só cor ou uma só frequência. Monocromática, a luz emitida tem uma frequência específica, vamos chamar de cor, uma cor.
várias frequências. A luz emitida tem várias frequências, várias cores. Tranquilo até agora, né? A classificação começa a ficar um pouco mais perigosa nesse momento, onde a gente pode chamar as fontes de luz de incandescente e luminescente. Incandescente emite luz devido a alta temperatura. Fonte de luz incandescente não dá para encostar nela enquanto ela está emitindo luz, porque vai te queimar. Emite luz a alta temperatura. Fonte de luz luminescente emite luz por outros processos que não está relacionado a alta temperatura. Emite luz a baixa temperatura. Dentro da fonte de luz luminescente existem outras classificações. A gente vai poder chamar ela de fosforescente, fluorescente, bioluminescente e quimioluminescente. Meu Deus, é muita coisa, né? Fosforescente é a fonte de luz que emite luz a baixa temperatura e emite luz mesmo após o estímulo. Continua emitindo luz após o estímulo cessar ou acabar. Não sei escrever cessar. Continua emitindo luz após o estímulo acabar. Fluorescente não. Emite luz apenas enquanto estimulada. Emite luz apenas durante o estímulo. Por exemplo, essa lâmpada aí, tu acha que ela é fosforescente ou fluorescente? Fluorescente, porque quando eu desligo o interruptor, ela para de brilhar. Concorda comigo? Agora, vocês já perceberam que alguns interruptores de luz brilham no escuro? Por que ele está brilhando? Porque ele está ligado à energia elétrica? Não, né? A energia acumulou por quê? Quem é que fez? De onde é que veio a energia desse brilho? Eu lembro do meu pai no Paraguai comprando aqueles adesivos que dá para formar um céu no quarto da criança, né? Eles fizeram Três Marias, Cruzeiro do Sul. Aí, putz, o céu estava estrelado no meu quarto. Eu lembro como se fosse hoje, foi mágico aquele momento. Por que aquela porcaria fica brilhando? O que estimulou ela a brilhar? Desculpa, não escutei, amigo. Ah, interessante. Toda a vida que um átomo emite luz, concordo contigo. Um elétron migrou para uma camada menos energética e liberou uma partícula de luz chamada fóton. Parabéns, tu foi lá no cerne da questão. Toda a luz emitida por um corpo tem a ver com isso. Seja incandescente, luminescente, bioluminescente, quimioluminescente, fosforescente e fluorescente. A minha pergunta é, por que o elétron tinha ido para o orbital mais energético? Quem que fez o elétron ir para o orbital mais energético para agora ele saltar para o orbital menos energético e liberar a luz durante a noite? Na verdade, pessoal, aqueles adesivos estão brilhando o tempo todo. Se nós tivéssemos um adesivo fosforescente agora, ele estaria brilhando. Nós não perceberíamos. Na verdade, o que estimula a fosforescência é a própria iluminação ambiente. Quando a energia radiante bate no átomo lá que compõe o material fosforescente, o átomo tem um elétron excitado e o elétron vai para uma orbital mais externa, absorvendo energia. Beleza? Só que quando o estímulo
estímulo acaba, não é instantaneamente que o elétron volta para a casinha dele liberando um fóton, demora para isso acontecer. Por isso que o brilho se mantém mesmo após a luz ambiente estar apagada. Mas se tu desliga a tua luz do quarto para dormir, tu nota, oh, que brilho forte, cara, que lindo que está o céu hoje aqui no meu quarto. Quando tu acorda de manhã no escuro e olha, o brilho já não está mais tão intenso. Ou seja, parte da energia armazenada quimicamente devido à iluminação ambiente foi sendo utilizada aos poucos durante a noite. Aquela coisa vai brilhar para sempre? Não, né? Chega uma hora que aquele brilho vai se extinguindo. Chega uma hora que aquele brilho vai se extinguindo. Já a fluorescência não. Acabou o estímulo, para de brilhar. Vocês já perceberam que algumas dessas lâmpadas continuam brilhando um pouquinho quando tu desliga ela? Quer dizer que a lâmpada, apesar de ser fluorescente, tem um pouco de fosforescência, né? Concorda comigo? Tem um pouquinho de fosforescência em algumas lâmpadas dessas. Pode ter sido um eletricista que colocou o interruptor no neutro e não no fase. Pode ser isso. Mas sem problema. A lâmpada pode dar uma brilhadinha depois do estímulo, porque ela tem um pouquinho de fosforescência, sem estresse. Me dá um exemplo de algo que seja bioluminescente. Vagalume. Forma de vida que emite luz. Tem um vagalume, o que brilha? A bundinha ou os olhinhos? Pois é, porque assim, lá em Bituba, os vagalumes, 99% deles são os dos olhinhos verdes que brilham, que estralam o pescocinho quando segura ele na mão, uma gracinha aquele vagalume. E eu não entendia porque nos desenhos norte-americanos era a bunda do vagalume que brilhava. Que merda é essa? O vagalume dos caras é diferente. Aí um dia, na caça de vagalume, eu achei um vagalume que era um dos anéisinhos da bundinha dele que brilhava. Mas tu vê lá na minha terra, o que brilha são os dois olhinhos do vagalume, os dois inclusive. Mas tem um vagalume que brilha a bundinha. Conhece mais algum bicho que brilha? Peixes de profundezas abissais, certo? Peixes de profundezas abissais, né? Os fitoplânctons. Só que eu não sei se o fitoplâncton, eu acho que para mim o fitoplâncton, ele na verdade, ele brilha em função da luz da lua que chega nele. Uma vez eu tive, não sei se você viu aquela música, né, do Jorge Benjor, Spiro Giro, é Spyro Gyro, é Spyro Gyro. Já viram essa música? É um bichinho verdinho, bonito, que dá na água. Eu olhei essa música, nunca vivi na beira do mar, nunca vi os fitoplânctons brilhando. Mas um dia eu fui para a Ilha do Mel. E meu Deus, noite de lua cheia. E quando eu mergulhei no mar eu fiquei abismado. Não dava para acreditar nas cores que apareciam no mar. Certo? Então realmente tem outras formas de vida que tem bioluminescência. Peixes de profundezas abissais é um bom exemplo. Mas também às vezes o cara mostra pra gente na televisão um peixe lá com uma cor toda absurda, né? É porque ele está iluminando o peixe com luz ultravioleta, é sacanagem, né? Mas tem peixe que brilha mesmo na ausência de luz. Forma de vida emitir luz, bioluminescente, nome justo. E que bioluminescente? Tem a ver com o quê? Claro, reação química que gera luz. Mas peraí, será que no olho do vagalume não é uma reação química que dispara o brilho? Deve ser, né? Deve ser uma reação química. O que mais poderia ser se não é uma reação química? Poderia ser uma reação física também, né? Mas reação física estimulada por alguma energia química. Ele se alimenta e a energia do corpo dos seres vivos é química. Então, quimioluminescente não exclui o fato de ser bioluminescente. O que eu estou te dizendo é que pode haver mais de uma classificação daquelas ao mesmo tempo. Sem problema nenhum. Legal. Olha, acho que está razoável aí as fontes de luz, a classificação. Quanto a origem da luz, se é ela mesma que emite ou se está vindo de outra. Em relação ao tamanho observável, tem a ver com a distância, não só com o tamanho. Com se a luz é colorida, policromática, né, que poderia ser luz branca, né? A luz branca ela é automaticamente policromática. Ou se é amarelo puro, vermelho puro, azul puro, só aquela cor específica. Incandescente tem que estar aquecida para brilhar, luminescente não. E dentro das luminescentes uma bateria de classificações. Show de bola. A colega me alertou para um fato muito importante, que é o que a gente geralmente faz logo depois de classificar. Quando... peraí, antes disso, eu quero te mostrar uma outra coisa. Nós vamos estudar ótica geométrica. E a ótica geométrica tem princípios que norteiam a ótica geométrica. Princípios da ótica
alguns livros trazem 4 e não concordo com o 4. Porque para mim tem a ver com física moderna. Os raios de luz são independentes. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero te dizer, meu querido, é que se 2 raios de luz se cruzam, um não interfere na vida do outro. Eles não param nem para dar oi. Cada um segue o seu caminho. Eles se cruzaram ali, tá vendo? Não aconteceu nada. Um não tomou o conhecimento do outro. Cara, se tu pensa um pouquinho no dia a dia, tu percebe que isso é a mais pura verdade. Olhem por quê. Eu estou observando um colega. O fato de eu estar observando o colega mostra que tem luz vindo da fonte primária, batendo nele, que é uma fonte de luz secundária, e vindo para o meu olho. Quando eu venho para cá e olho para a galera dali, tu aceita que a luz vinda do colega que eu estava observando antes continua indo para lá? Deixa eu ver. Sim, ele está ali. Mas quando eu olho para outro colega de lá, tu aceita que a luz vinda do colega de lá está se cruzando com a luz vinda do colega dali? Aqui, né? E não, eu estou vendo a colega igual. Para tu ver, então para tu poder enxergar o mundo do jeito que tu enxerga, só tem uma explicação. Os raios de luz são independentes. Tu vê, cara, é diferente tu olhar lá e decorar, né? Os raios de luz são independentes. E tu olhar para tua vida. Independente, é óbvio. Tá entendendo, cara? Na tua vida, no teu dia a dia, porra, aí tu nunca mais esquece. Os raios de luz são independentes, principalmente se essa conclusão vier de ti, né? Se tu mesmo fizer a investigação. Te falei do meu curso de reciclagem na sexta-feira, né? O doutor lá, não acho que ele é mestre, na verdade. O cara que era mestre em física, lá em educação de física, não quer dizer que ele seja um puta de um físico. É que ele sabe ensinar física básica. Assim como eu sei física básica. Né? Se eu fosse um cara foda, eu tava lá no oscilador de partícula, lá no CERN. Né? Eu entendo de física básica. Ele falou uma coisa que é interessante. A maioria das coisas que a gente aprende na vida é empiricamente. Não adianta uma pessoa te contar, é assim. No outro dia tu esquece. Tu não sabe mais. Agora, quando tu aprende por conta própria na vida, tu nunca mais esquece. E o exemplo clássico é a queimadura, né, cara? Se teu filhinho lá tem 4, 5 aninhos, ele está vendo fogo na lareira, ele fica hipnotizado com o fogo na lareira. Tu pode falar 1 trilhão de vezes, filho, não bota a mão, vai queimar, vai doer. Enquanto ele não fazer as bolinhas saltarem nos dedos, ele não aprenderá. E de certa forma isso acontece com o adulto também. Muitas vezes quando a aprendizagem é teórica, entra por aqui e sai por aqui. Agora quando tu investiga por conta própria e conclui por conta própria, é perene o conhecimento. Por isso que eu te faço o convite para pensar em cada frase que eu estou escrevendo no quadro. Refletir e não compreendendo, interagir com a gente. Os raios de luz são independentes, que provei. Os raios de luz são reversíveis. Isso é algo mais delicado. Isso é algo mais delicado. Imaginem vocês que eu tenho uma superfície refletora perfeita. Aí eu vou lá e jogo um raio de luz azul no espelho, ele reflete e toma um certo caminho. Se eu pegar um raio de luz vermelha e jogar bem na mesma direção em sentido oposto do raio azul, para onde tu acha que ele vai se refletir? Em cima do outro. Não tem o porquê o raio de luz se refletir numa direção diferente, a não ser que aquelas moléculas ali pensem. Aí a molécula pensa, está vindo de lá, eu vou refletir de um jeito. Agora, tu que está vindo daqui, eu vou refletir de outro jeito. Não faz sentido. O espelho não pensa, ele age. E na verdade, ele dá a sensação que é uma bolinha quicando ali, né? Uma bolinha que bate ali e quica no espelho. Na verdade, é muito mais complexo que isso, né? Como o amigo nos alertou. Tem todo um bate-bola eletrônico ali, né? Para aquela reflexão ocorrer. Mas se um raio de luz fez um caminho, se tu joga um outro raio de luz no sentido oposto, ele tem que fazer o mesmo caminho na volta. Por isso que quando estás olhando alguém no espelho no olho, a pessoa está te enxergando também. Se tu está vendo a pessoa no olho, ela está te vendo. Porque se tem luz que vai, tem luz que vem. Claro que nessa situação, depois de 10 anos de aula, um espírito de porco levanta a mão e fala: professor, e se a pessoa for cega? E aí eu tive que mudar a minha aula. Se
Se duas pessoas saudáveis, ambas enxergam, estão no ambiente iluminado, se olhando no espelho, no olho, as duas estão se enxergando. Certo? Se uma delas for cega, não enxerga. O raio de luz são outra, né? Aí o aluno vem com aquela história do filme, que tem um cara lá no espelho, no falso espelho, né? E aí os policiais estão lá naquela parte escura atrás do falso espelho, que na verdade é um vidro, né? Certo? E vendo lá o interrogatório, né? Enquanto o mocinho bate, agride o bandido lá para ele falar, né? Certo? Aquela cena clássica. Professor, naquela hora, o que está acontecendo? Pô, peraí, primeiro que se o bandido estiver na sala espelhada e o investigador também, os dois se olham no espelho, os dois vão se ver. Certo? Quem está atrás do espelho não está usando o espelho como espelho, está usando o espelho como vidro. Concorda comigo? E eles só não são visíveis porque eles estão na região escura. Se tu ligar a luz da sala onde os outros investigadores estão, o bandido vai, estão ali me filmando, né? Claro que ele já sabe disso, né? O cara que é experiente, já viu o filme uma vez na vida, ele já sabe que estão investigando ele. Eu fui numa sala dessa na quinta-feira passada. Era uma sala da Unisul, onde fazia um tratamento psicológico. Então, na verdade, a pessoa que estava sendo analisada psicologicamente estava na sala, certo? E os alunos de psicologia estavam na sala escura, numa arquibancada assistindo o interrogatório que o professor fazia com um cara que está sendo analisado. Certo? Que legal, né? Então, tu vê, não é só a aplicação da investigação criminal que a gente usa esse tipo de situação. Tem outras situações importantes para usar esse tipo essa famosa sala. Beleza, os raios de luz são reversíveis. E os raios de luz andam em linha reta. Os raios de luz propagam-se retilineamente, para ficar bonito. Os raios de luz propagam-se retilineamente. Se propagam, não sei se é. Se fosse o futuro, poderia propagar-se-ão, né? Exópolis, mas eu não lembro disso. Os raios de luz propagam-se retilineamente, não sei se está escrito correto. Cara, usando apenas esses princípios, a mágica vai começar a acontecer. Posso te mostrar então a diferença entre uma fonte de luz pontual e uma fonte de luz extensa. Imagine que eu pego um obstáculo opaco e tenho um anteparo como uma parede branca, pode ser. Quantos raios de luz saem dessa fonte de luz pontual? Quantos? Vários é um bom número. Alguém dá mais? Quantos raios de luz saem desse ponto azul que eu fiz na minha mão? Infinitos é um bom número. Na verdade dá para contar, dá para calcular quantos são. Daria um número absurdo. Mas na prática a gente diz infinitos. Vou te provar por quê. Todos vocês estão enxergando? Ah, não é possível. Está me dizendo então que tem luz que bate nesse pinguinho azul e se reflete e entra na pupila de cada um de vocês? Porra, então já são alguns raios, né? Fecha o olho. Continuas vendo? Abre e fecha o outro. Troca de olho. Continuas vendo? Caramba, então tinha a luz entrando na tua menina dos olhos da direita e da esquerda também, né? Mexe um pouquinho o teu rosto pro lado. Vai dizer que continua vendo. Porra, se todos vocês mexem o rosto e continuam vendo, quer dizer que tem luz entrando em qualquer maldita posição que tu bote teu olho. Porra, eu tenho que pensar que é infinito, Cacildo. Se todos vocês enxergam, eu tenho que entender. Até eu tô vendo daqui, não é possível. Até eu tô vendo daqui o ponto. Então quer dizer que tem luz espirrando, inclusive, para os lados. Concorda comigo? Então não é um absurdo falar para a pessoa que de uma fonte de luz pontual saem infinitos raios de luz. Infinitos. Eu não vou usar os infinitos porque a nossa vida acabaria e nós não chegaríamos ao final. Eu vou usar apenas alguns. Esse raio bate no material opaco e é absorvido ou refletido. Mas o raio de luz que passa ali beliscando o cara por cima e o raio de luz que passa beliscando o objeto opaco por baixo, a partir daquele ponto a luz consegue atingir, concorda comigo? Quer dizer que acima e abaixo desse primeiro raio que eu desenhei serão regiões iluminadas. Essa região vai ser então uma região, deixa eu botar pelo lado de cá, para não achar que a luz está atravessando. Essa região aqui é chamada de região iluminada.
assim como essa outra região também é uma região iluminada. Mas nessa região chega alguma gota de luz? Como não tem nenhuma gota de luz nessa região, a gente chama de sombra. Sombra na física é a ausência total de luz. Isso que tem entre vocês, ó, não é sombra. A tua sombra não é. No dia a dia tu pode olhar, tá no mar, lá na praia, tu vê a sombra do teu namorado, da tua namorada, a tua sombra. Não tem problema. Não vai quebrar o relacionamento, vai estar tudo certo. Agora, se é físico, cara, ele já não vai gostar. Ele não, desculpa, querida, não é sombra, é uma penumbra. Ele já vai ficar chateado, entendeu? Porque sombra... Eu tô brincando, tá, cara? Eu não sou assim com as pessoas com as quais eu me relaciono. Minha mulher não é física, né? Ela não precisa ficar conversando fisicamente comigo, é óbvio. Uma sombra, tu não pode ver nada embaixo dela. Tu não pode ver, olha ali a sombra, na sombra tem uma mancha ali, não pode. Porque se não tinha luz nenhuma, não podia ver nada pro teu olho, não podia enxergar nada. Então sombra é uma situação rara de a gente ver na nossa vida. Precisa de um ambiente controlado para a gente ter sombra. Por exemplo, eu não poderia colocar parede aqui, ó. Porque se eu tiver parede aqui, a luz bate na parede, reflete e deixa de ser sombra. Então, para ter sombra, eu preciso de uma fonte de luz pontual, um obstáculo opaco no anteparo e não posso ter bordas no meu... Né? Eu teria que fazer uma parede perfeitamente negra em volta desse ambiente controlado para que fosse sombra de fato naquela região. Se tu tenta brincar com isso no teu quarto, não vai aparecer sombra, vai aparecer penumbra também, porque vai ter luz que bate na parede do teu quarto, reflete e deixa de ser sombra. Olha que delicado. Sombra é uma coisa rara de a gente ver na vida. Agora imaginem... Um eclipse é sombra? Como é que é? Um eclipse é sombra? Um eclipse total é sombra. O eclipse total é sombra. E quando a gente tem um eclipse total, a sombra da Lua, né, passando pela Terra, varre a Terra numa velocidade supersônica. Poucas pessoas são lambidas por aquela sombra, né, e é uma coisa muito rápida. A maioria das pessoas vai ver penumbra, né, porque vai dar uma situação de eclipse parcial, e a grande imensa maioria das pessoas nem vai saber que está tendo eclipse, porque ela está fora do alinhamento, né. Então tu vê, quando tem eclipse total, é eclipse total apenas por um pequeno grupo abençoado da galera na planeta Terra no lugar certo. Viagem, né, cara? Nós vamos falar já, vamos fazer um desenho que vai falar um pouquinho melhor dessa tua colocação. Ótimo. Imagine que eu troquei essa lâmpada pequenininha por uma lâmpada como essas que nos ilumina aqui, uma lâmpada extensa. E vou fazer o mesmo exercício. Vou pegar o obstáculo opaco e vou colocar o anteparo para a gente analisar o que vai acontecer. Quantos raios de luz saem da parte superior da lâmpada? Da parte inferior? E daqui? Eu não vou ficar fazendo essa análise, o cara pira. Eu vou fazer 2 raios sair da parte superior e 2 raios sair da parte inferior. Um que passa por cima do obstáculo e um que passa por baixo do obstáculo. O que esses 2 raios me permitem concluir? Que desse ponto para cima, essa região da lâmpada ilumina. E que desse ponto para baixo, essa região da lâmpada ilumina. Concordam comigo? E vou fazer a mesma análise para o ponto inferior. Um raio que passa por baixo, um raio que passa por cima. Opa, deu uma entortadinha esse raio. Continua uma merda, tudo bem. O que eu concluí com esses outros 2 raios? Que daqui para baixo a parte inferior da lâmpada ilumina e daqui para cima a parte inferior da lâmpada ilumina, né? Então vocês devem concordar comigo que daqui para baixo toda a lâmpada consegue iluminar. Então vira uma região iluminada. Região iluminada. Daqui para cima toda a lâmpada consegue iluminar. A gente dá o nome de região iluminada. Aqui está chegando alguma gota de luz? Vamos chamar de quê? Sombra. Mas da escuridão total e completa, onde a gente não enxerga nada, até a região plenamente iluminada, tem uma região degradê, que vai da escuridão completa até a iluminação total. Então vai ficando cada vez mais claro daqui para lá, ou cada vez mais escuro daqui para cá. Essa região, que é uma região menos iluminada que outra, a gente chama de penumbra. Então tu vê, a ideia é muito simples. Penumbra é uma região menos iluminada que outra, só. E por isso que eu chamo os meus alunos de seres da penumbra. Porque a penumbra está sempre envolvendo vocês, olha só. Está vendo ali? Vocês são os seres da penumbra, não podem esquecer disso. Olha como tem penumbra no meio de vocês.
certo? Pelo menos não são em seres das trevas, né? Seria pior. Beleza? Penumbra, região menos iluminada que outra. Até aqui tá tranquilo, né, galera? Foi muito mais teoria do que cálculo. A partir da próxima aula é que vai começar a aparecer o espelho plano, vai aparecer as leis da reflexão, certo? Seria legal só dar uma revisadinha então depois dessa matéria aí. Dar uma revisadinha para a semana que vem. Não vai dar para arriscar exercício quem está com o nosso material ainda, mas não vai sair prejudicado, porque a partir da próxima aula, quando eu começar a colocar coisas mais efetivas, eu posso passar uma listinha de exercício para a gente aí começar a brincar. Claro que pode pegar as provas de vestibular que tu pretende fazer lá no final do ano, né? E começar a resolver as questões de ótica já, pelo menos a parte básica. Meu Deus, esqueci de colocar a câmera pro outro lado. Foi mal, galerinha. Sorte que eu já tenho 1 zilhão de aulas dessa gravadas. Copiaram? Ah, que bom.